Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Em Espírito e Verdade, rogando as bênçãos do nosso Mestre Jesus, para que possamos, no programa de hoje, darmos continuidade aos estudos que promovemos sobre o Evangelho, sempre através da doutrina espírita, sem ideias pessoais, sem polêmicas, mas trabalhando para o melhor entendimento do Evangelho. Você pode participar, estamos ao vivo. Envie sua mensagem através do Facebook ou do YouTube. E você pode também enviar a sua pergunta. Você pode fazer isso agora, aqui, ao vivo, ou, se preferir, depois através do e-mail marcosdemario@gmail.com. Em Espírito e Verdade inicia sempre com o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos colocando já a nossa apresentação aqui na tela, para que você possa acompanhar o estudo, hoje com a parábola do mal rico. Ela está no capítulo 16, item 5, de O Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo que tem por título Não servir a Deus e a Mamon, ou simplesmente servir a Deus e a Mamon, isso depende da tradução. E hoje nós vamos nos dedicar a essa parábola, daí porque está aí como autor Jesus, que foi parábola contada por ele. Vamos então à mesma, vamos recordá-la para que possamos então contextualizar através da doutrina espírita. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de holanda e que todos os dias se banqueteava esplendidamente. Havia também um pobre mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à sua porta e que desejava fartar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Ora, sucedeu morrer este mendigo, que foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado no inferno. E quando ele estava nos tormentos, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E gritando, ele disse: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda cá Lázaro, para que molhe em água a ponta do seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou atormentado nesta chama. E Abraão lhe respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e de que Lázaro não teve senão males. Por isso está ele agora consolado, e tu em tormentos. E demais, que entre vós está firmado um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. E disse o rico: Pois eu te rogo, pai, que mandes à casa de meu pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, e não suceda, venham também eles para a este lugar de tormentos. E Abraão lhe disse: Eles lá têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Disse, pois, o rico: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Abraão, porém, lhe respondeu: Se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir,
ainda que ressuscite algum dos mortos. Bom, esta parábola está narrada por Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31 do seu Evangelho. Vamos, então, conversar sobre essa parábola, que é muito importante. Então, Jesus está aqui nos contando uma história de uma pessoa rica, muito rica, e que usava sua fortuna basicamente somente para ele. Mas havia um mendigo que vivia ao lado desse rico, e esse mendigo é Lázaro. Lázaro, pobre, doente, pedia esmolas e tentava viver daquilo que sobrava do rico. Mas ele era tão doente que dependia da ajuda, do auxílio de terceiros. E esse auxílio nunca chegava, até porque o rico não queria saber de Lázaro nem de ninguém. Mas a morte, essa fatalidade da existência terrena, chegou. Primeiro para Lázaro e depois para o rico. Lázaro foi recebido por Deus em seu seio, com festa e mostrando uma evolução espiritual. Já o rico foi, figuradamente, para o inferno. Ou seja, no seu retorno ao mundo espiritual, ele apenas encontrou sofrimento, tendo que assumir as consequências do seu egoísmo. Enquanto Lázaro assumiu as consequências da sua resignação, da sua paciência, da sua fé. Então, situações bem distintas no depois da morte. E aí, então, Jesus nos conta que o rico olhou para o céu, para a outra escala da dimensão espiritual, onde vivem os bons espíritos, e viu que Lázaro estava com Deus, que o pai Abraão aqui representa Deus. E rogou, então, que Deus permitisse que Lázaro o socorresse lá no seu sofrimento. E como ele passava muita sede, muito atormentado, ele solicitou que Lázaro, com a ponta do dedo molhada, pudesse então descedentá-lo. Mas Deus respondeu ao rico que isso não seria possível, porque havia um abismo de distância entre os dois, e que era necessário, como compreendemos, com o Espiritismo, que o rico atravessasse essa tormenta por si mesmo, porque a tormenta nada mais era do que consequência dos seus atos na última existência terrena. Então, Deus diz a ele, olha, aqueles que querem passar daqui para aí não podem, e muito menos os daí para cá, a não ser que haja, naturalmente, o arrependimento e a reparação das ofensas feitas à lei divina. O rico, ouvindo essa resposta dada por Deus, retruca, diz assim, bom, então, pai, eu não posso ser socorrido, e compreendo isso, porque eu fui mal, eu fui egoísta, fui orgulhoso, deixei Lázaro morrer à míngua quando eu podia ter socorrido. Mas então, pai, faz o seguinte, envia alguns dos mortos até os meus irmãos, porque assim eles poderão despertar para a realidade espiritual da vida e se modifiquem e não façam o que eu fiz. Mas Deus respondeu que os irmãos do rico tinham Moisés e os profetas. Moisés, que foi o médium, um grande médium, que recebeu os 10 mandamentos, que são um código divino de conduta moral para todos nós. E a referência aqui aos profetas, ou seja, os antigos
profetas do povo judeu que deixaram muitas lições como representantes de Jesus aqui na Terra. Então, Deus informa ao rico: ora, eles têm Moisés e o profeta. E se não ouvem nem Moisés e nem os profetas, não seguem as suas lições, com certeza não vão reconhecer os mortos e muito menos segui-los. E não adianta, portanto, ressuscitar os mortos. Não adianta, neste momento, fazer com que eles ressurjam, porque os seus irmãos não vão acreditar. E isso nós podemos trazer para os dias atuais, porque o Espiritismo, ele não é calcado pura e simplesmente em fazer fenômenos, em fazer os espíritos aparecerem, se materializarem, mesmo porque não é isso que convence, não é isso que transforma. O que convence e transforma é a filosofia do Espiritismo. É a ciência espírita estudando a realidade espiritual da vida e a realidade do intercâmbio entre a vida espiritual e a vida material. O que transforma são as consequências morais dessa doutrina, mas não o fenômeno em si. Porque um espírito pode, sim, claro, em havendo condições, ele pode se materializar na nossa frente e dar para nós todas as provas da sua sobrevivência, da sua identidade. Isso não significa que saiamos convencidos. Houve certa vez, certa ocasião, numa reunião de materialização de espíritos para tratamento espiritual, um amigo do dirigente dessa reunião, um amigo que era muito cético, materialista, não acreditava de jeito nenhum na existência e manifestação dos espíritos. Esse amigo teve o aval da equipe espiritual para comparecer à reunião. E ele assistiu os fenômenos. E, segundo o nosso dirigente, foram fenômenos de materialização muito patentes, impossíveis de serem classificados como impostura. Então, terminada a reunião, esse nosso amigo dirigente olhou para o seu amigo, incrédulo, ateu, materialista, e fez a pergunta: e aí, o que você achou? Qual é a sua opinião sobre tudo que você viu? O amigo materialista, para não dar o braço a torcer, como se dizia antigamente, por causa do orgulho, deu a seguinte resposta: foi tudo ilusão. E encerrou a conversa, indo embora. Ora, ele assistiu os fenômenos de manifestação dos espíritos os mais patentes possíveis, mas não aceitou. Achou que estava sofrendo aí de algum tipo de ilusão. Então, não é o fenômeno que transforma, mas sim as lições. E nós não temos que ficar preocupados com a aparição dos espíritos ou com a volta de Jesus. Precisamos estudar, compreender e colocar em prática o Evangelho à luz da imortalidade. É isso o que nós temos que fazer e que atestará a nossa transformação de ordem moral, elevando o nosso progresso espiritual. Cuidado, portanto, com o egoísmo e com o orgulho que levaram o rico da parábola contada por Jesus ao sofrimento no depois da morte. Assim, então, nós vimos aqui esta passagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5, capítulo 16, trazendo-nos a parábola do mal rico, contada por Jesus e anotada por Lucas em seu Evangelho. Pois bem, nós vamos continuar esse estudo semana que vem, mas agora nós vamos ao nosso estudo sobre as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. Aliás, já nos perguntaram onde estão essas cartas.
Bom, essa pergunta demonstra ignorância sobre o Evangelho, ou Novo Testamento. Sim, isso mesmo. O Novo Testamento, que é publicado de forma independente, mas que também é publicado junto do Velho Testamento, constituindo a Bíblia. Então, a Bíblia é constituída do Velho Testamento e do Novo Testamento. O Velho Testamento tem vários livros, o Novo Testamento também. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, o Apocalipse, escrito por João, as cartas de Tiago, de Pedro e de Paulo de Tarso. Então, onde se encontram as cartas de Paulo de Tarso? No Novo Testamento ou no Evangelho. E nós estamos estudando essas cartas, utilizando como apoio o nosso querido benfeitor espiritual, Emmanuel, que através do médium Chico Xavier escreveu muito sobre essas cartas. São muitos e muitos textos, centenas deles. E nós estamos trazendo esses textos para o programa, para entendermos os escritos de Paulo de Tarso. Hoje, nós temos para nós o versículo 23 do capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios. É um texto bem curto, mas nem todas as coisas edificam. Curto, mas direto, não é mesmo? Mas vamos ver o comentário de Emmanuel, porque Emmanuel vai ampliar e aprofundar o nosso entendimento. Esse comentário está no livro Pão Nosso e constitui o capítulo 28, com o título E os Fins. Vamos acompanhar aí na tela, vamos fazer a leitura, então, desse texto de Emmanuel. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo, e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheias de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará ao comerciante a fortuna imensa conquistada através da operosidade e do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. O trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Muito bem, voltemos aqui na tela com a fala de Paulo de Tarso, mas nem todas as coisas edificam. E comentemos aqui
a partir desse apoio que Emmanuel nos dá. Emmanuel pega dois profissionais na vida terrena para exemplificar o que Paulo de Tarso está querendo nos dizer. O primeiro profissional é o escritor, o literato. E ele lembra que há escritores, nossa, mas que escrevem muito, que dominam, no nosso caso, a língua portuguesa, abordam as mais diversas temáticas, escrevem livros a mancheias, romances. Mas nem tudo que escrevem e é publicado edifica. É bom, é útil. E aí, então, temos muito palavrório, muita cultura, muito conhecimento, mas escritos vazios de moralidade, de espiritualidade. Escritos que não edificam, nem o próprio escritor e nem, obviamente, os seus leitores. E ele lembra também o comerciante, nosso empreendedor da área do comércio. E ele indaga: que adianta saber planejar, organizar, calcular, conseguir muito bom lucro nas suas operações comerciais, se esse lucro, todo esse dinheiro, não servirá para edificar, para construir o bem para todos? Pelo contrário, vai ficar lá guardado nas operações financeiras, vai ficar lá guardado lá nos bancos, e o comerciante vai viver só para si, na opulência, gastando dinheiro a rodo, sem se importar com quem está em sofrimento? Então, tudo isso é inútil para a vida espiritual, para o progresso do espírito. E temos que lembrar que, à luz da doutrina espírita, nós compreendemos que somos espíritos, ou almas imortais. Que o que é da matéria, na matéria fica. Mas o que fazemos com as coisas da matéria, aí respondemos perante a lei divina. Então, o escritor, que é o primeiro profissional utilizado por Emmanuel, vai responder pelas consequências das suas palavras. E o comerciante também vai responder pelo seu egoísmo, quando ele poderia ter feito o bem. E, aliás, o escritor, idem, porque poderia ter edificado as pessoas com a sua literatura, ao invés de rebaixar tudo a este mundo terreno, às coisas mundanas. Portanto, nós precisamos abraçar a bênção da reencarnação para não perder as oportunidades que Deus nos dá. Primeiro, de repararmos as existências passadas. Vamos, obviamente, nos ver às voltas com provas e expiações, mas elas são ações pedagógicas para nós, para que possamos, então, através da reparação, nos construirmos e fazermos o bem ao invés do mal. Então, aproveitando essas oportunidades que a existência terrena está nos dando, graças à misericórdia divina, para edificarmos, para construirmos o bem, para trabalharmos o amor ao próximo. É isso que temos que fazer aqui na Terra, melhorando-nos, para que, do ponto de vista moral, possamos também auxiliar na melhora dos outros. Porque somos irmãos, somos seres de relação e não podemos viver de forma isolada. Vamos aqui destacar do texto do nosso Emmanuel algumas colocações que são realmente importantes para fixarmos bem esse entendimento do versículo de Paulo na primeira carta aos Coríntios.
E Emmanuel começa, e esse início é fundamental, a nos lembrar que aqui na Terra existem seres humanos que são indefinidos. Não fazem o mal, mas também não fazem o bem. Espíritos, conforme está lá na escala espírita, em O Livro dos Espíritos, são espíritos neutros, que ficam oscilando entre o bem e o mal. E podem ficar nessa oscilação sem fazer o bem e sem fazer o mal. Ou, de vez em quando, até fazem o bem, mas aí, dependendo das circunstâncias, acabam se deixando levar pelo egoísmo e pelo orgulho, e então fazem o mal. É terrível ficar nessa situação, porque não estamos aqui na Terra para ficarmos estacionados no nosso progresso moral e espiritual, mas sim para evoluirmos, para crescermos. Vamos agora destacar, vamos sublinhar aqui o final da mensagem de Emmanuel. Ele lembra que sim, claro, quem poderá negar isso? Há muita aflição, sim, há muita amargura aqui na Terra para conseguirmos nos aperfeiçoar. Mas por que isso? Porque, antes de mais nada, muitos, mas muitos seres humanos estão voltados apenas para os ganhos materiais e esquecidos dos fins morais e espirituais desta nossa encarnação. E o Espiritismo nos alerta sobre isso. Somos seres imortais. A morte não é o fim da vida. Vamos continuar vivos, retornando ao mundo espiritual. E é da lei divina que sempre haveremos de arcar com as consequências do que fazemos, do que escolhemos, dos valores de vida que cultivamos. Portanto, não fiquemos neutros, em cima do muro. Todos reencarnamos para dar continuidade ao nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. E precisamos gravar isso e acionar a nossa vontade, o nosso querer, para que esse progresso seja alavancado, para que ele cresça de uma forma maior, aproveitando tudo que Deus nos dá nesta encarnação. Então, fiquemos aqui com a advertência que Paulo de Tarso fez lá aos Coríntios, mas que é aquela advertência para todo o sempre, e que ecoa ainda dos dias de hoje. Mas nem todas as coisas edificam. Então, temos que saber escolher as coisas para a nossa vida. E não existe coisa melhor, em termos de escolha, do que se preocupar em fazer o bem para todos. Se preocupar em combater em si as más tendências e desenvolver as virtudes. Então, não esqueçamos desta advertência de Paulo aos Coríntios, que é uma advertência para nós, também nesta atualidade. Nem tudo que existe na vida terrena nos edifica para a conquista da eternidade na vida imortal que temos pela frente. Nós vamos continuar esse estudo da primeira carta aos Coríntios semana que vem, e você já está convidado a ficar conosco, nos acompanhando. Vamos agora abrir o terceiro bloco do programa O Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo as perguntas feitas pelos nossos telespectadores, os nossos internautas. Vamos aumentar aqui o slide, porque nós vamos passar a palavra a Mariângela Cerrado, que é da cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Teresópolis faz parte da região serrana
onde nós temos Petrópolis, Nova Friburgo, Miguel Pereira, Partido Alferes, entre outras cidades. E a Maria Ângela está aqui perguntando: é possível, através do Evangelho, ser feliz aqui na Terra? Maria Ângela, desde que compreendamos que essa felicidade será sempre relativa, a resposta é sim. Por que estamos aqui marcando essa questão da felicidade relativa? Porque sabemos que estamos reencarnados num mundo de expiações e provas. E, portanto, sendo todos nós espíritos imperfeitos, não podemos falar de uma felicidade absoluta, total, que é impossível aqui na Terra. Mas podemos alcançar um bom nível de felicidade relativa de acordo com o progresso moral e espiritual que conseguimos alcançar aqui na Terra. E não resta dúvida que o Evangelho é o melhor roteiro para isso. E o Evangelho não apenas nos esclarece, como também nos consola. Com o Evangelho, nós aumentamos a nossa fé. Com o Evangelho, nós conseguimos ter resignação diante dos percalços existenciais. Com o Evangelho, nós temos uma meta a alcançar, objetivos maiores, mais profundos, a serem alcançados, ainda que na vida terrena. E o próprio Evangelho nos abre as portas da imortalidade, que o Espiritismo, revivendo as lições do nosso Mestre Jesus, nos esclarece cientificamente, filosoficamente, com todas as suas consequências morais. Então, sim, é possível, desde que vivamos tendo o Evangelho como a nossa base, a nossa orientação, é possível alcançar, ainda aqui na Terra, a felicidade, mesmo que seja uma felicidade relativa, porque ainda temos muitas imperfeições e temos muito que trabalhar conosco e não conseguiremos corrigi-las todas numa única existência. Com certeza, ainda teremos mais esta ou aquela encarnação pela frente neste mundo terreno. Mas viveremos em paz conosco mesmo, porque é a paz da consciência. E é isso que gera a felicidade, apesar dos homens, apesar do mundo, apesar das circunstâncias existenciais ainda muito materiais. Mesmo assim, podemos ser felizes aqui na Terra, continuando a semear o bem, procurando amar o próximo, perdoando as ofensas e, acima de tudo, fazendo a caridade. Porque fora da caridade não há salvação. E aí não nos importaremos com os julgamentos do mundo. O mais importante para nós é o julgamento de Deus. E quem tem a consciência em paz não precisa se preocupar com esse julgamento, que será sempre justo e amoroso. Então, é possível sermos felizes, ainda aqui na Terra, tendo o Evangelho como nosso roteiro de vida. Muito bem, respondemos aqui a nossa Maria Ângela Cerrado, de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. E agora, vamos trazer aqui para a tela a nossa Candice Bergan, que é lá da cidade de Blumenau, Santa Catarina. Olha que beleza a nossa internet, permitindo que os nossos telespectadores de todas as partes do Brasil possam fazer contato conosco e enviar a sua dúvida, fazer a sua pergunta aqui no programa O Evangelho em Espírito e Verdade.
Bem, a nossa Candice Bergman pergunta: o que Jesus quis dizer quando afirmou a Pilatos que seu reino ainda não era deste mundo? Vamos recordar um pouco essa passagem que está lá, narrada pelos evangelistas, quando Jesus é apresentado, ele já está preso pelos sacerdotes judeus e é levado até Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano da Palestina, o representante do imperador César, ali para aquela região. Isso porque os judeus não podiam decretar sentença de morte a ninguém. O único que podia fazer isso era o preposto romano. No caso, naquela época, Pôncio Pilatos. Então, levam Jesus até Pilatos, para que Pilatos o julgasse e pronunciasse a sentença. Qual era a acusação? Que Jesus estaria se apresentando como o rei dos judeus. E que isso era totalmente contrário às leis romanas. Tanto que o Império Romano considerava que o rei dos judeus era Herodes, que havia sido escolhido para esse cargo. Então, Jesus não poderia se intitular rei dos judeus. A verdade é que nós não encontramos nas narrativas evangélicas nenhum lugar onde Jesus tenha se afirmado ser rei dos judeus. Mas a acusação foi feita nesses termos e ele está presente, então, ali junto a Pilatos. Bem, Pilatos, então, o interroga e não poderia deixar de fazer, como primeira pergunta, aquela que estaria também na nossa boca, que estaria no nosso pensamento. Bem, você está sendo acusado de ser o rei dos judeus. O que você tem a dizer? Você é rei? Jesus olha para Pilatos e dá justamente essa resposta que a nossa Candice Bergman está lembrando. Se meu reino fosse deste mundo, os meus súditos trabalhariam para que eu não estivesse aqui nesta condição respondendo a você. Mas o meu reino ainda não é deste mundo. Pilatos ficou confuso com a resposta de Jesus. Porque ele diz que o reino dele não é deste mundo. Bom, o reino dele não é na Palestina, é isso? Mas então ele está se afirmando rei? Ele é rei de algum reino. E aí então Pilatos pergunta para ele: onde fica o reino? Onde ficaria esse reino? Porque se ele é rei, mas está dizendo que o reino dele não estava ali, e Pilatos entendeu materialmente que o reino, então, não seria ali, aquela região da Palestina que ele governava em nome do Império Romano, ele indaga, então, onde fica esse reino? Bem, a nossa Candice Bergman pergunta por que Jesus não explicitou, não explicou a Pilatos que ele estava se referindo a um reino moral e espiritual, e não a um reino material. E mesmo que fosse um reino material, seria aqui na Terra o reino dos corações dos seres humanos, que colocariam em prática o Evangelho. E nós estamos nessa luta, a colocar em prática os ensinos de Jesus contidos no Evangelho. Por que Jesus não deu toda essa explicação? Porque seria perda de tempo. Porque Pilatos, voltado para o mundo terreno, para o orgulho romano, ele não entenderia nada de ordem espiritual, como os próprios sacerdotes judeus não conseguiram entender. Então, para não jogar pérolas aos porcos, Jesus apenas se limitou a dizer: meu reino ainda não é deste mundo.
E se você me chama de rei, isso é um problema seu, não meu. Ah, mas eu posso lhe salvar. Sim, ele era um governador. E Jesus diz a ele, você só tem poder sobre mim porque o Pai assim o permite neste momento. Porque é preciso que se cumpra a vontade do Pai. Então, Jesus não explicou a Pilatos o significado do meu reino ainda não é deste mundo, porque Pilatos simplesmente não alcançaria qualquer explicação que Jesus pudesse lhe dar naquele momento, e era necessário passar pela crucificação para marcar a humanidade com o seu sacrifício. E foi justamente isso que manteve vivo o Evangelho. Bem, você pode fazer como fizeram a nossa Mariângela Cerrado e a nossa Candice Bergan e enviar aí a sua pergunta. Olha o e-mail marcosdemario@gmail.com. Mas você pode enviar também pelo Facebook ou pelo YouTube. Não basta aí utilizar o campo das mensagens. Bem, com isso, então, nós entramos para o quarto e último bloco do nosso programa, que é aquele onde trazemos a palavra de José Herculano Pires. José Herculano Pires foi um grande espírita, e além de espírita, ele foi professor universitário, formado em filosofia, escritor com mais de 40 livros publicados, radialista, uma pessoa que deixou uma marca inconfundível no movimento espírita, na divulgação do espiritismo e no esclarecimento dos fatos da vida através da doutrina espírita. Entre os anos de 1970 e 1974, Herculano Pires manteve no ar o programa No Limiar do Amanhã, pela Rádio Mulher, lá de São Paulo, capital. E ele encerrava o programa fazendo um comentário evangélico. É esse comentário que estamos trazendo a cada edição do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. O áudio é original. E nós vamos, então, agora ouvir, com muita atenção e com muito prazer, a palavra de José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade, não segundo a letra que mata, mas segundo o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos em Atos, no capítulo 4, do versículo 32 ao 35, a seguinte passagem. A comunidade cristã. Da comunidade dos que creram, o coração era um, e a alma uma, e nenhum deles dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o seu testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam-no aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um conforme a sua necessidade. Jesus veio estabelecer o reino de Deus na terra. A sua vinda ao mundo teve essa finalidade principal. Ele procurou fazer com que o nosso planeta subisse na escala dos mundos, que é o impulso do seu amor, dos seus ensinos esclarecedores, da luz espiritual que ele derramou na carne através da sua encarnação entre os homens, para que a carne humana se transformasse em lucidez espiritual. Jesus se esforçava para que nós pudéssemos compreender os princípios do reino e estabelecê-lo em nosso planeta. Mas Jesus sabia
que era necessário um longo período de evolução, de desenvolvimento da humanidade, para que a humanidade pudesse caminhar na direção desse reino sublime, que é o reino do amor, da justiça e da caridade, segundo esta lei que nós encontramos nas leis morais de O Livro dos Espíritos. A comunidade dos apóstolos foi uma tentativa de iniciar o reino de Deus na terra, segundo a visão espiritual que os apóstolos tiveram ao receber o ensino de Jesus e assimilá-lo no seu espírito. Entretanto, como sabemos, nem mesmo eles estavam em condições de realizar aquilo que desejavam. A comunidade dos apóstolos pôde apenas se transformar numa comunidade de auxílio assistencial a pobres na Igreja do Caminho, para onde depois iam sendo encaminhados todos aqueles que não encontravam amparo em lugar nenhum e iam se acolher à luz do Evangelho de Jesus sob a proteção dos seus discípulos. Mas os apóstolos tinham um trabalho maior. Tinham de se dispersar pelo mundo e levar por toda a terra a palavra do Mestre. Tinham de semear o Evangelho nos corações humanos, para que as consciências humanas pudessem florescer e mais tarde frutificar em frutos de amor e de boa vontade para com todos. O ensino do Evangelho, portanto, superava a tentativa material de estabelecimento do reino de Deus em forma de uma fraternidade humana completa, absoluta, em que todos se apoiavam uns nos outros e ninguém sofria falta alguma, porque de todo lado havia amor e carinho para com as criaturas. Era preciso estender isto mais longe. Era preciso levar para o mundo, e somente o ensino do Evangelho prepararia os corações no tempo. Mas o tempo continua a correr. E os homens se recusam, na sua maioria, a compreender as lições fundamentais do Evangelho. Então retarda o advento do reino. O advento do reino de Deus, que deve naturalmente transformar o nosso mundo num mundo melhor, elevá-lo na escala do mundo, para que ele possa brilhar, não apenas como o planeta azul de que nos falam os astronautas, que de longe veem o nosso planeta no céu, mas como planeta de luz irradiante, de azul brilhante, que um dia se colocará entre os mundos superiores do espaço. Para isso, é necessário que o Evangelho de Jesus penetre fundo nos corações. E, infelizmente, ainda é necessário que reguemos os nossos corações com lágrimas, a água bendita que verte da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, para que possa fazer germinar as sementes do reino na terra do nosso coração. O sofrimento humano, portanto, decorre da nossa própria incompreensão, da nossa falta de aceitação dos princípios fundamentais do reino que Jesus trouxe para nós através do seu Evangelho. Quantos de nós, amigos ouvintes, quantos de nós realmente leem, realmente procuram conhecer os princípios do Evangelho, realmente meditam sobre o Evangelho e procuram pô-lo em prática nas nossas vidas? Quantos? Bem, assim tivemos a palavra brilhante de José Herculano Pires e fica conosco a pergunta que ele fez nesse final. Qual é o esforço que estamos fazendo para colocar em prática o Evangelho? Qual é o esforço que estamos realizando para viver a mensagem divina que Jesus nos trouxe através dos seus ensinos morais? Quantos de nós, que também abraçamos o Espiritismo, estamos nos esforçando para viver a imortalidade? Sim, a nossa imortalidade. São perguntas para as quais precisamos voltar o nosso pensamento, olhando para nós mesmos, porque a morte vai nos levar de volta ao mundo espiritual. E o que teremos, então, para mostrar de nós mesmos? Nós vamos continuar com a palavra de José Herculano Pires na próxima quinta-feira, 5h, aqui em O Evangelho em Espírito e Verdade. Se você não pode nos acompanhar ao vivo, você poderá nos assistir depois, porque o vídeo do programa
ele fica disponível no YouTube. Basta você acessar o canal da Web Rádio Cristo Consolador ou o canal Orientação Espírita. E assim você pode assistir o nosso programa em qualquer dia e em qualquer horário. E não apenas este programa, esta edição, mas todas as edições de O Evangelho em Espírito e Verdade. Tudo está lá disponível no YouTube. Agradecemos pela sua companhia, rogamos a Jesus nos abençoe, que possamos estar novamente juntos semana que vem para prosseguirmos no entendimento das lições do Evangelho, para que possamos compreender melhor e vivenciar ainda melhor os ensinos morais de Jesus, que são revisitados pelo Espiritismo com a imortalidade da alma, a reencarnação e a lei de progresso. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem para o nosso próximo encontro.